É impressionante, Pra né? gente dar uma contextualizada, vamos lá. O Corinthians tem 1 bi de dívidas. Esse é o número que vem da última gestão. O Corinthians começou o ano com a promessa de começar a olhar para as dívidas de uma forma diferente, equilibrar o caixa. Mas uma verdade é a seguinte, o Corinthians tem problemas com fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, assim, redondo para você? Você tá no fim de mês, você precisa pagar o Zé da padaria. Sim. Você comprou fiado pão nos últimos 5 dias, você tem que pagar R$10. Você não tem nada, porque você tá esperando cair o pagode na segunda. Você vai falar, cara, eu te pago na segunda. Ô, meu calabreso. Eu te pago na segunda. Beleza. Não é muito bem assim quando você fala de dívida de empresário, com banco e etc, porque a dívida vai, à medida que o tempo passa e os dias vão avançando, vai criando juros. Não, algum e desses elas vão débitos aumentando. com empresários vem desde 2010, então é mais de uma década. E aí o que acontece? Tá batendo na porta do Corinthians uma dívida de 217 milhões com empresários, são cerca de 7 agentes. Um dele hoje se manifestou um pouco mais forte, que é o Carlos Leite, e falou, vou entrar na justiça. Entrou na justiça cobrando. Tava conversando com o Pedro Ramiro, que é nosso setorista, bati um papo com ele 15 minutos antes de entrar no ar. É uma dívida na casa de 60 milhões, quase 70 milhões. E ele cobra 16 de forma imediata, são Isso. 62 milhões. Qual que é a história do Carlos Leite? Então, dos 217, faz a conta, 68, 60 mais o que o Bruno trouxe, é devido ao Carlos Leite. O que acontece? O Carlos costurou um acordo com a Brax, que é detentora das placas de publicidade de vários campeonatos por todo o Brasil. E a Brax chegou e falou, olha, eu pago ao Corinthians, se eu não me engano, um acordo até 2029, o valor equivalente a 250 milhões, e eu vou pagando isso parcelado, para poder ter o direito também de comercializar as placas no estádio do Timão. Precisando do dinheiro e precisando ter uma receita programada, ou seja, eu sei que o meu salário, por exemplo, você está em casa, meu salário é 2 mil. Então todo mês vai cair 2 mil. O Corinthians precisa disso para poder equilibrar a gestão. Corinthians... Caiu o din-din. É isso. O Corinthians precisou e aceitou. Só que o Carlos Leite, ele condicionou isso não tá no papel, falou, ué, mas peraí, eu esperava receber a minha parte. Eu fiz o acordo com 250... Pelo que o Ramiro me contou, Augusto falou, não, peraí, deixa eu te falar, isso aqui é uma nova renda para minha nova gestão, eu não tenho como te pagar isso. Então a disputa é essa. Primeiro, o Corinthians não tem esse dinheiro líquido assim no banco para poder pagar. Pelo que o Ramiro também me contou, durante a última gestão, o Corinthians ia pagando regularmente parcelas, mês após mês, para o empresário. E agora, com uma nova troca de gestão, às vezes cabe uma renegociação e enfim, cabe um novo tipo de relacionamento. A pergunta para mim, que não quer calar, é a seguinte. Não tem como você condicionar uma nova fonte de renda de 250 milhões, estamos falando aí de 20 e poucos %, isso tudo pelo que o Ramiro conseguiu apurar de informações. Você pedir para receber isso, parcelado ou não, parece que o Corinthians está olhando de uma forma... De tudo isso, de todo esse rolo que a gente precisa de muito mais transparência, o que a gente precisa colocar em ponto é... Vamos começar a reparar no timing das coisas? Por que o Carlos Leite entra com o processo agora? Sim. Por que começa a bater na porta e pipocar algumas coisas agora? Tudo Por é que política, né? antigamente, o Duílio disse que não reconheceu a dívida, que parece que tinham assinado, o Duílio disse que assinou, que reconheceu a dívida, ele disse que não. Disse que não tinha reconhecido. Agora, é muito estranha essa história. Falta muita transparência. Falta entender o que está acontecendo. Por que dever deve, tem um problema de fluxo de caixa. O que o Corinthians... De tudo isso, o que me indigna como um cara que vê de fora é impressionante como vem cada vez mais mostrando coisas de que ninguém tá nem aí com o time. Os caras estão preocupados com a própria chapa, em não pipocar escândalo, em não ter rolo, em não aparecer dívida. Eles estão preocupados, eles fazem coisas pro próximo ano do time se prejudicar porque não é da mesma chapa. Aí é demais o Miliose, PDV Cara, e a Júlia Polo. Outros fatores nessa conversa que foram revelados pela entrevista que o Carlos Leite, o empresário, deu ao pessoal do Globo Esporte, em referência a uma acusação de mentiroso, porque ele chama o Augusto Melo de mentiroso, né? Porque esse anúncio que foi feito recentemente pelo Augusto Melo, de um patrocínio da Brax, empresa aí de instalação de placas de publicidade, de 240 milhões de reais, na verdade, segundo o Carlos Leite, já era um acordo que vinha da gestão anterior, que tinha ali um critério de
de ser, confidencial, e o Carlos Leite disse que intermediou esse acordo, e aí o Augusto Melo atravessou e anunciou como se fosse uma própria negociação, e até por isso que o Carlos Leite entra depois com esse processo, porque o pagamento a ele como intermediador não foi feito. Enfim, são muitos fatores e um buraco que o Corinthians se enfia que não tem respiro, tão pouco na gestão como no futebol, porque o futebol também no Corinthians não consegue escapar desses momentos de dificuldade com pagamentos, atraso em pagamentos de jogador, atraso em, aí o Corinthians não teve tanta culpa no caso do Garro, mas em registrar o jogador devidamente para que ele consiga estrear, são muitos fatores que enchem a paciência do torcedor, isso é verdade. O do Vale, e a Júlia Polo também, vê se o Ramiro tá ouvindo, porque eu queria entender qual que é o atual diretor financeiro do Timão, quem que foi o antigo diretor financeiro do Timão, porque muito se fala, do Vale, mas quem é o técnico? Mas quem é o jogador? Mas quem que é o diretor de futebol? Quem vai ajudar nas contratações? Minha gente, você tá em casa e você... Hoje é o Rosala Santoro, Antes né? era o Wesley Melo, na gestão do Duílio. Então, o Wesley Melo, show. Hoje, como é que é, do Vale? É o Rosala Santoro, né? Então, vamos confirmar com o Amir, mas a princípio é o Rosala Santoro. Ele precisa de um tempo para trabalhar, então eu vou tirar ele dessa equação. Tomara que seja um cara capacitado, até vou puxar o currículo dele aqui, porque você tá em casa, você tem um problema de dívida, você não consegue estruturar as suas contas em casa, de duas uma, ou você vai pegar um empréstimo e vai começar a viver pagando juros, se você não tiver uma cabeça boa, sinto muito. Você vai viver, e tá tudo certo, cada um faz o que quiser, você vai até o fim pagando dívidas, ou você precisa procurar alguém que entenda do assunto. O Corinthians fica olhando muitas vezes para jogador, para isso. Lembra do Bandeira de Melo lá no Flamengo? Era um presidente que entendia de finanças. Exatamente. Cara, vamos priorizar. A gente precisa de um CFO. Ele arrumou a casa, né? Presidente de finanças. Ele preparou o terreno para que o Flamengo voltasse a ser um clube de muita potência. Cara, a né? prioridade é essa. Se a gente for racional, não pensar na paixão do Vale do torcedor e de clube de futebol que é grande, tem que esquecer dívida depois. Claro que o time tem que ser sustentável, né? Racional mesmo, a prioridade número 1 hoje é um cara capacitado que consiga fazer o Corinthians voltar a ter um fluxo de caixa e que pague as suas dívidas. Ou, vou além, um cara brilhante de marketing, um marqueteiro nível assim global, que consiga parcerias para poder também ajudar esse financeiro do Vale. Eu sinto assim, Martelli, até pegando esse exemplo que você falou do Bandeira, o Flamengo passou por anos complicados com relação a títulos, né? A brigar, a ser essa potência dentro de campo que voltou a ser nos últimos anos. Porém, o Flamengo fez isso de forma calculada com o Bandeira de Melo para que voltasse a ser enorme, gigante dentro de campo também, porque fora sempre foi com relação à potência da torcida. A grande questão é que o Corinthians, nos últimos anos, vivendo com esses problemas e com más gestões, o Corinthians ele não teve responsabilidade financeira, mas também não colheu frutos dentro de campo. Isso é um ponto importante. Então assim, o Corinthians ele não ganhou títulos e ao mesmo tempo torrou dinheiro. É isso. Né? Então assim, Jonathan Cafu... É preferível você falar, não, a partir de agora o foco é a gente arrumar a casa e em consequência disso a gente talvez dentro de campo não tenha tanta força. O Corinthians não, o Corinthians tentou vender em vários momentos uma ilusão ao torcedor, só que, mesmo tentando montar times competitivos, errou no planejamento. Errou no planejamento com relação à montagem do time dos últimos 2 anos, que era um time envelhecido, um time que era a tentativa de um mais do mesmo, né, de trazer jogadores que tiveram sucesso num passado recente e juntar todo mundo de novo para ver se a fórmula se repetiria, o que não aconteceu, e o Corinthians torrou dinheiro ao monte. Então, assim, não fez nem a parte responsável fora de campo, e aí isso respingaria num time talvez pior, e também não conseguiu trazer títulos torrando dinheiro. Então, hoje se encontra nessa situação complicada. A gente tem o áudio do ouvinte, porque é o equivalente a você estar em casa. Eu sempre gosto de levar um exemplo pro nosso dia a dia. O que o do Vale falou, investiu milhões e não colhe frutos. É a mesma coisa de você tá ali pegando um monte de dívida, pegando um monte de dinheiro e você não consegue, por exemplo, sair pra viajar, ou você faz uma escolha errada, ou você vai pra uma agência que te passa o pé, e por aí vai, que o Corinthians fez más escolhas. Não tem como fugir disso. Infelizmente, o Corinthians fez más escolhas e sofre há muito tempo com uma questão de fluxo de caixa e de dinheiro.
O empresário lá atrás, em 2014, tem rolo do Romero até hoje, que adianta um dinheiro, ajuda a pagar uma quantia de luvas. Ele não vai esquecer, vai falar, valeu, Coringão. Fica tranquilo, é 6 milhões que você tá me devendo, não precisa pagar, eu já tô bem de vida. Você falou do Romero, quer lembrar de alguns nomes que ainda tem nomes aí de valores pendentes, né, em relação ao Corinthians? Matheus Matias, Corinthians ainda deve, intermediação de contratação com o agente, foi um centroavante. O Jonatas também, que fez, se eu não me engano, uns 7 jogos pelo Corinthians, veio da Europa. Matheus Vital, Camacho, aí jogadores que deixaram o Corinthians recentemente, como Gil, Renato Augusto, também Felipe Bastos. Vai pipocar mais gente, desculpa. Elias, quando saiu pro Sport em 2015. Felipe Bastos, tá no Amazonas agora. Tá no Amazonas. Vai pipocar mais gente. Não tem como. O Gil, eu tô esperando o Gil, o caso do Gil. O Gil era um dos salários mais altos do Corinthians. Renato Augusto, é porque tem cara que chega e abre mão. E não é que tá certo ou tá errado, mas o cara ama o clube. Já ganhou um dinheiro, tem um pouco de bom senso. E eu não tô falando que ele tenha que fazer isso não, porque todo mundo tem os seus direitos. Ponto. Senão ia pipocar muito mais. Ia pipocar muito mais em relação ao Corinthians. Agora, não dá pra ficar metendo louco pra cima do Augusto Melo, no sentido de finanças, que ele acabou de pegar o time. Sim. Agora, se ele, eu não sei o que ele fez com Palácios, mas com a Félix questão da Torres. patrocinadora é culpa dele. Isso sim, isso sim. Isso, 40 milhões que o Corinthians Isso é verdade. tem bloqueados. Porque aí tem que ser bem casadinho. Olha, vai entrar uma nova bet aqui, inclusive resenha Seguro Bet, 11999048756, tem um link exclusivo lá na live do YouTube, você pode apontar o QR Code, Alain Marcel tá no Switcher, a central é do Roberto Dias e o timaço da Bandeirantes, você cai diretamente no site da Seguro Bet. Hoje tem uma odd muito bacana também. Mas o Corinthians trocou de bet, tem que ser amarrado, ó, você quer entrar agora, você entra agora, mas tem uma multa da antiga. E eu não vou pagar. Quem tem que pagar é você, porque você tá entrando, ou a gente faz uma negociação aqui e já deposita. Agora, um mês depois, estamos em fevereiro, chega a PixBet e fala, ó, processo. Beleza, pelo que eu vou pagar, pelo que eu vou ter de visibilidade por 3 anos, vale a pena. Então assim, é estranho? É estranho, vai ser... Não, mas você tem que ir, é o papel de mediar quando você tem esse tipo de situação. Tinha que ter feito isso também o Corinthians. O Hélio até fala que, olha, isso aqui é um programa de esporte ou de economia. A gente tem que falar disso, não, Hélio, gente, porque... não, deixa eu te tá falar uma difícil. coisa. Só faltava a gente não falar disso, né? Não é só isso, do Vale. Tem torcedor que pega um salário mínimo de R$ 1.400 e o ingresso custa 200, vai ele, vai o filho, vai a mulher, ele gasta metade de um salário e separa 6 meses para poder ir no estádio ver um jogo. E aí ele tem que entender o que está sendo feito também com o dinheiro da renda dele. Para ele poder ter, para ele poder analisar, balizar, vai falar, cara, eu vou lá, eu pago ingresso caro, eu pago um monte de coisa cara pra caramba pra realizar o sonho da minha família. Eles não contratam, não trazem um retorno pro torcedor, eu não vou mais. Isso eu tô falando de muita gente que faz isso, claro. e faz essa análise em casa. Não, isso mexe com paixão, mexe com humor, mexe com tudo. Futebol é coisa séria, Você a gente vai tá falando de dinheiro, muito não é dinheiro. Isso, você falou do humor. Você chega à meia-noite, 1h, pagou muito caro, realizou um sonho, viu o jogador sem vontade, cara que ganha muito dinheiro, viu um futebol medíocre, vê um time perdendo durante 80 minutos com um jogador a mais. No outro dia acabou seu dia. Acabou o seu dia. Então o torcedor tem que ter essas informações de como é gerido o dinheiro para poder ver se vai investir no clube ou não. Não é que vai deixar de parar de torcer, não vou torcer mais. Mas é isso. Soubesse você, Bruno, que qualquer outra empresa gere esse dinheiro dessa forma, você ia investir nessa empresa? Não. E dá pra entender o torcedor que se afasta também nesses momentos, né? Que perde um pouco do prazer ali de acompanhar a equipe quando todos esses problemas vêm acontecendo, e eu sinto que é o que vem acontecendo com o Corinthians nos últimos anos, e mesmo com esse sopro de esperança, digamos assim, que teve o torcedor quando teve a troca da gestão nas eleições, vamos mudar, depois de 16 anos da última gestão, muitos problemas, vamos ter uma vida nova, ainda é muito cedo, mas nesse um mês aí de gestão de Augusto Melo é difícil enxergar alguma coisa que dê novamente essa esperança pro torcedor corintiano, mas não é só o Corinthians, né, Martelli, que tá passando por esses problemas com dívidas. Isso. A gente vai seguir falando disso. Antes da gente